Gente, bom dia. Sou o professor Vitor Azevedo, eu trabalho em informática aqui com vocês nessa turma de exercícios. Para a galera do online aí, sejam bem-vindos, tá? Vamos estar trabalhando um pouquinho de informática aí nessa primeira aula. Primeiramente, conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso curso, né? Vocês aqui do presencial já têm uma ideia, que a gente já tem conversado ali no off, mas é o seguinte, né? Nossa turma de exercício vai funcionar da seguinte maneira: todo domingo, as gravações diretamente aqui do presencial, né? De 8 da manhã até o meio-dia, direto, 4 horas de aula, intervalinho apenas de 10 minutinhos para poder beber uma aguinha, um cafezinho para acordar. Fora isso, bateria de questões, né? Hoje eu trouxe para vocês a bateria com cerca de 60 exercícios aí para a gente fazer, para a gente brincar um pouquinho aí até o meio-dia. Isso. E vamos trabalhar um pouquinho de informática aí. Não trouxe todos os tópicos do edital, tá? Mas eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o nosso edital de informática, né? Da última prova, né? Ou melhor, do último edital, né? Porque é possível que hajam algumas alterações, né? Porque veio pedindo, assim, por exemplo, na questão do Word, veio pedindo um Word de Windows 7, né? O Word de 2013, ou melhor, o 2010. É possível que agora venha pedindo 2013, 2016, né? Word, Excel, PowerPoint também, tá? Não acredito que venha a questão do LibreOffice também, Calc, Impress, tá? Isso aí, acredito que vocês possam ficar bem tranquilos. E se vier, no edital a gente vai atualizar também, fazer um novo modo de exercício, né? Quem já comprou tem direito à atualização, né? No caso do online, né? Até a data da prova também, certo? Eu trouxe a listinha de exercícios aqui, que a gente começa a ver aqui algumas questões de hardware. Depois vamos fazer um pouquinho de questões de software. Isso, só questão hardware, software. Aí depois vem Windows. Trabalhar um pouquinho de Windows. Depois vamos fechar com Sistema operacional. Ah, não, só sistema operacional, né? Porque o sistema operacional tem 40 e poucas questões, cara. Não, tá certo. Não, eu pensei que tinha colocado as questões de rede de computadores aqui também. Mas não tem problema não. Se aí qualquer coisa eu passo e depois a gente dá uma olhadinha no celular aí pra gente na hora, certo? Falando um pouquinho sobre o nosso edital. O nosso edital ele vem falando sobre o tema hardware. Só para alguns comentários iniciais, né? Hardware. Noções de hardware, né? Assim, noções de hardware assim, nos leva a pensar o quê? Hardware em si, assim, aprofundadamente falando, não vai explorar tantos assuntos específicos, porque isso, quando começa a pedir assuntos específicos, isso aí já parte para a área da tecnologia da informação, já para quem já é da área, tá bom? Para quem já é formado na área, então assim, vão nos prender os conceitos iniciais, tá? Focar naquilo que realmente vem cair em prova, certo? E também vem falando sobre o conceito de software, noções sobre software. Aí aqui, assim, é uma parte pequena da matéria, porém fácil também, que a gente vai ver, a gente vai fazer algumas questõezinhas, vai tirar algumas dúvidas. O que for preciso a gente vai parar, vai anotar no quadro também, ó, não vou ficar só preso aos exercícios também, tá? Depois a gente entra na parte de sistemas operacionais, que a gente vai ver só o Windows, né? Windows 7, Windows 10. 7 e 10, né? Depois disso a gente vai trabalhar o ambiente do Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office. Depois vem redes de computadores, que é um tema assim um pouco mais extenso, que a gente vai abranger os navegadores, propriamente a parte de rede, tecnologia de acesso à internet, né, intranet, extranet, essas coisas, né? Por último, a gente vai falar sobre segurança da informação.
E hoje a gente vai se prender apenas a hardware, software, sistema operacional. Certo? Por quê, Vitor? Porque hoje a aula é introdutória, né? Mais para frente vocês terão aula de informática novamente, resolução de exercício. Aí no caso eu vou trazer uma bateria de 120 questões aí direto para a gente bater o edital inteiro só em questões, tá? Então vamos começar falando um pouquinho, fazendo as questões de hardware, né? Vou puxar para cá. Questões. Assim, antes da gente começar propriamente a resolver essas questões aí, na apostilinha aí, essas questões iniciais falam sobre a diferenciação de hardware e software, né? Na prática, assim, é bem básico, ó, vocês aqui provavelmente já fizeram turmas de teoria, são mais experientes nessa área de concurso público. A gente sabe que o hardware trabalha a parte física do computador, né? E o software trabalha com a parte lógica, a programação em si, né? Então, as questões que eu trouxe para você, assim, de introdução, assim, são bem facinhas em relação a esse tema, tá? Vamos começar a fazer essa questãozinha aí. Vou fazer o seguinte, uma questão eu leio, o enunciado, as alternativas, outra, se algum de vocês puderem ler também para fazer a aula ficar mais dinâmica, né? A gente trabalha junto nisso aí, certo? Vou ler aqui a primeira questão. O supervisor de um departamento solicitou a um funcionário que ele fizesse uma lista de itens de hardware e de software e que estavam em seu poder. O funcionário tinha em sua posse, além de uma CPU, né? Vamos botar aqui CPU, depois qualquer coisa a gente tira dúvidas. Ele tinha uma CPU, o funcionário tinha em sua posse, além de uma CPU com Windows XP, tinha um hard disk, que é um HD, um pendrive, onde ele tinha gravado o Windows Media Player e uma unidade de CD-ROM. Um CD, né? Na CPU ele tinha instalado também o Microsoft Word e a calculadora do Windows. Bom dia, fica à vontade aí, tá? Pode escolher aí. Está na primeira questão, começamos agora. Você é a? Dayana, prazer, Dayana. Sou o Vitor, tá? A gente começou agora falando um pouquinho sobre o nosso edital. E estamos na primeira questão aí, vamos lá. Nessa situação, na lista que o funcionário fez, corretamente constavam 2 itens de hardware e 3 itens de software? Não, né? No caso, CPU. CPU é um hardware, então tem um hardware. Windows, um software. Um HD, hardware. Pendrive, um hardware. Windows Media Player, software. CD, um hardware, né? O Word, software, e a calculadora do Windows, que é um software. Então eu tenho 4 itens de hardware e 4 itens de software, né? Na nossa alternativa aí, letra E, né? Letra E. Número 1, letra E. Aí na questão número 2, vem falando sobre uma arquitetura simplificada de um computador, né? No caso, o computador ele funciona da seguinte maneira, né? A função do PC em si é processar dados para que nos traga a informação que a gente deseja, certo? E muitas das vezes, ou melhor, em todas as vezes, os dados que chegam para o computador, eles chegam desarrumados.
eles chegam sem um significado em si. E como que vai chegar esses dados sem significado e a gente vai ter a informação, né? Isso através do ciclo simplificado de processamento, tá? Vou botar aqui o ciclo da informação. O ciclo da informação funciona da seguinte maneira. Toda vez que eu digito alguma coisa no teclado do meu PC, eu digo que eu estou entrando com dados. Depois que eu entrei com esses dados precisam ser processados, agrupados, e depois que eles são processados, eu preciso que esses dados tenham uma saída. E aqui que mora a maior parte das questões de informática quando a gente fala sobre hardware, né? Dispositivos que entram com dados no computador, dispositivos que processam os dados e dispositivos que saem com os dados, no caso com a informação do computador. Então, quando eu digito alguma coisa no teclado, esses dados eles estão entrando. Eles vão ser processados, passar para o processador, né? Depois vai vir para a saída. Vai aparecer na caixinha do som ou simplesmente no monitor, né? Numa tela, certo? E aqui que aparecem a maioria das questões. Vamos falar aqui rapidinho alguns itens de alguns dispositivos ou periféricos que servem como entrada de dados, ou seja, eu utilizando eles, eu vou estar entrando com dados no computador. Alguém pode citar algum exemplo? Um teclado, por exemplo, eu acabei de falar, né? Teclado, mouse. Mas o que é um dispositivo de entrada? Tem uns que pode ser de entrada e saída, né? Tipo, sim, tem os dispositivos híbridos, né? Isso. Aquela impressora multifuncional, que tem... a multifuncional ela é híbrida. É híbrida. Entrada. Teclado, mouse, microfone, pode ser, né? Microfone, mais o que? Um mousepad pode ser também, né? Sim, tem infinitas, se a gente for parar para pensar, tem infinitos exemplos aqui de dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Qual é o principal item aqui do nosso processamento dentro do computador? É o chamado CPU, né? Ah, Vitor, é aquele caixote lá, quadradão, né? Não. CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador, né? Ele vai processar todas as informações do nosso PC. E aqui na saída, né? Os dados entraram, eles foram processados, eles precisam trazer alguma informação, algum resultado para a gente. Daqui precisa sair alguma coisa. E quais são os principais dispositivos assim, de saída que a gente conhece? O monitor, né? O mais famoso monitor. Monitor, impressora. Caixa de som. Tem uma infinidade, né? Só aí, para a gente for pegar um exemplo de questão dessa, a gente tem que parar e analisar. Nossa, ele está entrando com dados ou está saindo com dados? Né? Nesse momento que eu estou utilizando esse componente, esse periférico, ele está entrando, ou ele está saindo, ou ele está entrando e saindo. Porque se ele estiver entrando e saindo com dados, ele vai ser um dispositivo chamado de híbrido, ou dispositivo de entrada e saída. Periféricos híbridos, ou de entrada e saída.
Os mais famosos que a gente tem de entrada e saída, a impressora, né, multifuncional. Impressora multifuncional. Mais algum dispositivo aí, alguma ideia aí de dispositivo de entrada e saída? Um pendrive pode ser um dispositivo de entrada e saída? Tá aqui embaixo. Oi? Sim, sim. Pendrive, monitor, né? Uma tela touchscreen. A webcam, né? No caso a webcam, ela pode ser sim entrada e saída. Aquela grave lá, Um touchscreen, né? Touchscreen. Touchscreen, webcam. Por aí vai, certo? Vamos continuar fazendo nossas questõezinhas aqui, que agora vai falar sobre esse ciclo aí de processamento da informação. Alguém pode ler para mim essa questão aí, por favor? 2. A 2? Sobre a arquitetura simplificada de computador, assinale a sequência correta. Letra A, entrada, processamento e saída. B, processamento, entrada e saída. C, saída, processamento e entrada. D, barramento, processamento e saída. E, entrada, periféricos e processamento. Isso aí. Beleza, né? Essa questão é tranquila, a gente acabou de ver esse ciclo da informação aqui, né? Letra A, nossa resposta aí. Entrada, processamento e saída, né? O ciclo da informação em si. Arquitetura simplificada. Vamos lá, questão 3. São periféricos denominados dispositivo de apontamento, exceto dispositivos de apontamento. Eles são dispositivos de entrada, né? Que tem essa subclassificação. Por quê? Levando ao pé da letra mesmo. Apontamento vai fazer o quê? Vai apontar alguma coisa na tela. Então, tudo que aponta na tela, por exemplo, um mouse, um trackball, né? No caso, o touchpad também. Touchpad eu botei onde? Não botei, né? Eu falei, mas eu não botei. Não, eu falei mousepad, né? Também pode ser mousepad, touchpad, né? São dispositivos de apontamento, eles vão sempre apontar alguma coisa na tela, certo? Na questão está pedindo a exceção, né? Aquele que não é um dispositivo de apontamento. O mouse é um dispositivo de apontamento. O touchpad é um dispositivo de apontamento, a gente acabou de falar. Um trackball e o raise head. O que vem a ser um trackball? Alguém conhece esse trackball? Não, esse é o scroll, a bolinha do mouse. No caso, o mouse antigo que tem a bolinha em cima. Esse é o trackball. Aquele mouse com a bolinha embaixo que é o antigo. Você está falando aquele de rodar, não é isso? O scrollzinho? É igual o antigo do Black Belt, né? Isso aí. No caso, o trackball é o mouse com aquela bolinha vermelha, qualquer cor, né, em cima, assim. Assim, hoje em dia não existe mais, né? Na prática, você só serve para cair em prova, né? Esse é o trackball. O raise head, e falar em português, erase head. E raise head é o seguinte, um teclado, hoje em dia acho que ainda existe, né? Mas antigamente era mais comum. Os teclados eles eram programados, no caso, para que no meio do teclado tivesse ali uma bolinha vermelha ali, que você mexia ali para poder mexer o cursor do mouse na tela. Isso geralmente era utilizado para pessoas com deficiência locomotora, né? Para não ter que ficar mexendo no mouse, teclado, então fazia tudo aqui nessa posição. Vocês podem até pesquisar depois na internet, vocês vão ver lá a foto no teclado antigo, que tem uma bolinha vermelha ali no meio para poder mexer, como se fosse um cursor. Só que dentro da bolinha, um quadradinho. Aí tem os modelozinhos. Certo? Então aí, o que não é um dispositivo de apontamento é o plugin, né? O plugin, no caso, é um software, ele não é um hardware, né? O plugin é só um softwarezinho, que é um programazinho que a gente instala geralmente nos nossos navegadores, né? Por exemplo, se eu quero assistir algum vídeo
No YouTube eu preciso de um plugin para poder aquele vídeo rodar, ou seja, um programinha para poder configurar o meu navegador, certo? Olha o celular aí, André. Não, tá na ponta, na ponta. Questão 4, alguém pode fazer para mim? Questão 3 ficou letra B. Em relação ao hardware, são componentes ou dispositivos somente de entrada, utilizados para apontar um comando na tela. Letra A, trackball e monitor. B, plotter e impressora. C, modem e trackball. D, mouse e trackball. E, touchpad e caixa de som. No caso aí vem falando novamente sobre dispositivos apontadores, né? No caso utilizados para apontar um comando na tela. Então só pode ser que a gente acabou de ver aqui, né? Letra D de dado, né? Mouse e trackball. Mouse e trackball, né? O plotter, alguém sabe o que é um plotter? Impressora grande, né? Impressora no caso de grande porte, né? Geralmente é utilizado para imprimir plantas, né? Etc. O modem, né? O modem ele simplesmente é um dispositivo de entrada e saída, tá? Ele pode até ficar aqui no caso, vou botar como exemplo aqui também, modem. Entrada e saída. Por quê? Ele pega o sinal na entrada, ele modula o sinal na entrada que ele recebe e demodula o sinal na saída. Assim, fazendo com que se tenha um sinal de internet, né? Questão número 5. Questão número 5 é a seguinte. Tem um espaçozinho para a gente preencher e vem dizendo: é uma unidade de entrada utilizada para receber ordens de escolha via monitor, através de cliques e movimentos direcionados. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Aí vem na alternativa A, home, B, mouse, C, CD-ROM, D, DEL e E, bit, né? Assim, como eu falei, esse tipo de questão assim, inicial, bem ralezinha, né? Só para quando cai em prova para levantar o moral, né? Questão 5, letra B de bola. Vamos a 6. Alguém pode ir lendo aí para mim, por favor? Os monitores de vídeo utilizados pelos computadores são construídos com as tecnologias apropriadas para a formação de imagens projetadas em telas. Não representa uma tecnologia para a construção de monitores. A tecnologia para a construção de monitores, né? Não pode deixar, depois eu pego. Valeu. Vamos lá, a tecnologia que a gente utiliza nos monitores, né? Ele quer uma tecnologia que não representa, né? A sigla CRT. O que significa CRT aí na letra A? Eu não sei, mas sei que é monitor grandão, velho. Isso aí. Quadradão. É o famoso cubo de raios catódicos, né? É o cubo não, tubo, né? Tubo de raios catódicos. Né, o monitor antigo, né, tem um caixotão atrás, né. A sigla é LCD, né, hoje em dia as televisões, geralmente monitores de televisão, a maioria são LCD. Letra C, OLED também, né, bem conhecido. E o termo plasma também, né, plasma, muitas pessoas já tiveram a televisão de plasma em casa, né, então assim, termos conhecidos. A gente sabe que são tecnologias voltadas para monitores e televisão, mas o que vem a ser um receiver? Receiver. Alguém tem ideia do que seja isso? O André sabe, né? No caso, um receiver é uma ideia de receptor. Um receptor de sinal de rádio, AM, FM no caso, né? É uma frequência de banda. É isso aí. Tá? É como se fosse um receptorzinho mesmo de sinal
sinal de rádio. Tá? Questão número 7 diz assim. Então ficou, calma aí, questão 6 ficou, letra B, né? D de dado, D de dado. Questão 7, vamos lá. É um método de mistura de cores utilizado para geração de imagens em dispositivos eletrônicos como monitores baseado em 3 pontos coloridos, a saber. Bom, vamos lá. No caso ele está pedindo que é, aqui no caso, um método de mistura de cores, né? A gente sabe que, por exemplo, o RGB, todo mundo já ouviu falar do RGB, né? RGB, né? Blue, green, né? Red, né? Aí depois vem na segunda opção, CMY. CMY. Depois tô botando aqui, mas eu vou distinguir em quais ocasiões são utilizados, né? No caso ele fala yellow, magenta, ciano, né? No caso, o CMY, ele é utilizado para os cartuchos de impressora. Os cartuchos de impressora, certo? Todo mundo já reparou, né? Quem tem impressora em casa, cartucho, né? No caso, utiliza essas 3 cores para fazer as cores coloridas, né? E no caso das tecnologias de monitores, é o nosso famoso RGB para monitores. Por quê? A junção dessas 3 cores, né, na tela, né, faz com que a gente consiga ter alguns resultados de cores aí, nos trazendo aí a tecnologia de cores nos nossos monitores e televisões, né? Aí no caso, nas próximas alternativas, vem falando aí no caso do pixel, né? O pixel é uma unidadezinha, né, assim, imagine como se fosse um feixezinho de luz, né? Uma tríade, no caso, é uma junção de 3 cores. Por exemplo, o RGB e o CMY é uma tríade. Sempre que você tiver a mistura de 3 cores, você vai ter uma tríade. Então, a tríade é uma junção dessas 3 cores, né? E o dot pitch é uma tecnologia que você precisa entender que é um pouquinho diferente, né? Imagine que você tem numa tela alguns pontos de luz coloridos, no caso. Esses pontos de luz numa tela, isso aqui ao olhar humano é invisível, tá? Isso aqui é muito, muito pequeno. Por exemplo, se eu tenho um jogo de cores numa tela, e quanto mais próximos eles estão um do outro, maior vai ser a qualidade da imagem. Agora, se eu tenho aqui no caso os pontos de luz distantes um do outro, eu vou ter uma qualidade menor da imagem. No caso, isso acaba formando o dot pitch. Por quê? O dot pitch é simplesmente a distância de um ponto para o outro de uma cor, tá? Isso aqui, sinceramente, mais por desencargo de consciência, porque isso aí realmente eu nunca mais vi caindo em prova, tá? Então, assim, podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Vamos fazer essa questãozinha número 8 aí. Questão número 8. Observe que é fundamental que todos os documentos impressos contenham o timbre municipal. 7 foi mal. A 7 é a letra A. Tá, esqueci de botar a resposta aí. Falei, mas não dei a resposta. Vamos lá. A 8, né? Observe que é fundamental que todos os documentos impressos contenham o timbre municipal, tá?
O processo de digitalização do timbre proveniente do meio externo em papel pode ser feito por meio de letra A, scan, acelerador de vídeo, pendrive, fax modem ou uma impressora multifuncional. Alguém sabe responder essa aí? Ou pelo menos poderia chutar? Essa questão aí... Não, eu não conto. Não, você não conta não. Processo de digitalização, né? O que é digitalizar, né? No caso é simplesmente o escanear, né? A gente escaneia um documento em papel, né? Na letra A vem falando pra gente scan. O que vem a ser um scan? E repare que na informática existe o scan com M de Maria e existe o scan com N de Nair. Qual dos dois se referem, no caso, ao scanner? Esse? Não. Ou esse? Nenhum, nem outro. Por quê? O scan com M é o famoso phishing ou scan. A gente vai ver isso lá em segurança da informação, né, que é a trapaça em si, né? Uma modalidade, um modo de trapacear, o phishing scan, é conhecido como phishing scan. Que entra em engenharia social também, isso aí. E o scan com N é simplesmente o que seu antivírus faz. É a famosa varredura. Certo? Aí, no caso, assim, em informática, eles gostam muito de fazer esse joguinho de palavras que são bem parecidas, né? A gente pegando, assim, se atentando a alguns detalhezinhos, a gente evita de cair algumas pegadinhas, né? Ah, tá. Uhum. Vou botar até em vermelho aqui, ó, que é diferente. Valeu. Então, o processo de digitalização do timbre aí, ele só pode ser feito pelo fax modem. Não, pela impressora, né? A impressora multifuncional, que ela imprime, ela escaneia, ela tira a xerox, né? Então, 8 fica sendo letra E.